A gente está iniciando uma oração comigo, né? Senhor nosso Deus e nosso Pai, e nesse momento, Deus, eu quero te pedir que tu venhas fazer morada na vida das pessoas que estarão ouvindo esse vídeo, e que tu venha prover, Deus, Então, o texto ele se encontra em João. Se você pegar sua Bíblia, pegue sua Bíblia, abra aí no Evangelho de João, capítulo de número 5, a partir do verso de número 2. A palavra de Deus nos fala dessa maneira: ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazeu grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhes: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Aqui podemos ver, meus amados e queridos irmãos, a dependência do homem. O homem, ele dependia, né, de uma cura divina, aonde ele estava no tanque de Betesda. A palavra Betesda significa casa de misericórdia. Então, o mundo é um grande hospital, é uma grande casa de misericórdia, porque na sociedade a qual nós vivemos, existe pessoas que estão cegas, pessoas que estão aleijadas, né, que são paralíticos, existem pessoas doentes psicologicamente, doentes, né, espiritualmente, e necessitam, né, de uma cura. A situação das pessoas que se encontram nas ruas de nossos bairros, de nossa cidade, são de enfermos, né, tanto físicos como espirituais. Quantas pessoas nós encontramos no meio da caminhada e nós conseguimos observar que ela está em enfermidade?
O pecado no mundo e a humanidade depende de algo que possa solucionar. Paulo ele escreve a carta aos Romanos, e no capítulo 5 e no verso de número 19, ele fala assim: porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Pela desobediência de Adão, muitas pessoas entraram no pecado. E o pecado, ele trouxe doenças, ele trouxe enfermidades para a vida humana. Essas enfermidades, elas atingem tanto o físico, como o psicológico, como o espiritual. E esse homem, ele estava enfermo há 38 anos. Existem tantas pessoas enfermas, até você mesmo que está ouvindo e está vendo esse vídeo, tem passado por momentos de angústia diante da enfermidade que se encontra. E aí vê uma dependência. E vê uma dependência, a qual a sua dependência é uma dependência de cura. Então, esse homem, ele dependia de ser curado, né? Por aquele momento, aquele movimento que havia nas águas. Então, nessa manhã, eu quero trazer uma mensagem que vai falar sobre a dependência do homem. Os 3 aspectos da dependência do homem. O primeiro aspecto que nós podemos encontrar aqui nesse texto bíblico é que a dependência do homem, ele depende da espera. No verso de número 3, diz assim: nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Em outras palavras, existia ali cegos, coxos e paralíticos. Eles estavam esperando o quê? O movimento das águas. A espera, muitas das vezes, né, deixa o homem, né, angustiado. Muitas das vezes a gente chega no hospital ou vai fazer qualquer coisa, até numa fila, né, de um supermercado. Nós ficamos ali apreensivos, agoniados, porque a fila é grande. Nós ficamos esperando. E ali a gente fica esperando algumas horas ou minutos. Mas esse homem, ele estava 38 anos esperando o movimento nas águas, na casa de misericórdia. Volto a lembrar que a palavra Betesda é casa de misericórdia. Aonde havia naquela casa de misericórdia um tanque milagroso. Mas ele estava esperando uma oportunidade. Quantas oportunidades nós esperamos e não chegamos a alcançar? Mas nessa manhã, o Senhor Jesus, ele está no meio de nós e ele tem uma palavra para você. E a palavra que ele vai ter para você é exatamente a palavra que ele deu para esse dependente, né? Esse dependente da cura. Muitos de nós dependemos de uma cura espiritual. Se encontramos mortos espiritualmente, sem forças de ir para a igreja, sem forças de orarmos, de lermos a palavra, né? Muitas das vezes nós esperamos e nós temos uma dependência da espera. Aquele homem, ele estava 38 anos esperando uma oportunidade de ser curado. Mas existia um obstáculo na vida dele. E esse obstáculo era o próprio tanque. A espera, né? A espera dele naquele tanque há 38 anos trouxe uma esperança e reacendia toda vez que a água era agitada. Toda vez que havia aquele movimento nas águas, a esperança dentro dele era ativada, né? Ele era renovada a fé. Toda vez que ele via aquele tanque sendo agitado, aquelas águas agitadas, ele disse: hoje eu vou conseguir. E foram 38 anos, foram 38 vezes que ele viu, porque era uma vez por ano que acontecia. Mas ele não conseguia,
né? Ele não conseguia. O seu intento por si próprio. Ele não conseguia chegar sozinho até aquele tanque. Ele não tinha força para chegar até aquele tanque. Ele não alcançava a água quando era agitada. Então ele dependia de alguém para ajudar. Então nós nessa manhã dependemos de uma espera, mas também dependemos, né, de alguém que nos ajude. Então o segundo ponto é a dependência da intercessão. Nós dependemos de pessoas, de pais espirituais, de mães espirituais, que estejam prontos a orar por nós. Eu quero falar para você, meu amado irmão e minha amada irmã, que você pode adotar uma pessoa em oração. Muitas vezes chega uma pessoa na igreja, ou tem um que você conhece, seu vizinho, seu amigo, ou tem uma pessoa que você pega na rua. Você pode adotar ele em oração. Você pode ser um intercessor. Esse enfermo, esse aleijado do tanque de Betesda, ele necessitava, ele dependia de alguém, né, que intercedesse por ele. Por isso que as igrejas, elas precisam ter os grupos de intercessão. É necessário ter aquele grupo de intercessão. Aqui na igreja nós temos, né, o grupo de intercessão, que é o grupo Grande Eu Sou, né, que é a casa de oração. Caso hoje, lá no Bom Jardim, hoje sexta-feira, né, às 19h30 ali no Bom Jardim, nós temos o grupo de intercessão, onde nós estaremos intercedendo também por você. E amanhã, que é sábado, às 16 horas, aqui no Mudubim. Né? Então, no versículo de número 7, ele fala assim: o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque. Então ele diz: não tenho homem algum, não tem intercessor algum, que quando a água é agitada, me leve até o tanque. Não tem pessoa nenhuma que me venha, passe na minha residência e leve para mim para ir para a igreja, porque eu não tenho forças. Então, meu amado e querido irmão, seja um intercessor na vida dessa pessoa. O enfermo, ele procurava intercessores. A pessoa procurava intercessores. E você que depende de um intercessor, não te preocupa não, eu já estou intercedendo pela tua vida aqui. A vitória é sua em nome de Jesus. Você não é incapaz de ir para a igreja, você tem força, levante sua cabeça. Muitas vezes você pode até dizer assim: mas pastor, o que as pessoas da igreja vão me dizer? Alguns podem até te apontar, mas Jesus não te aponta. Jesus te ama. O enfermo, ele procurava intercessores, porque ele era incapaz de fazer por si mesmo. Ele era incapaz de fazer por si mesmo qualquer coisa. Havia necessidade de remover um obstáculo. Então, ele precisava que alguém o ajudasse a remover aquele obstáculo. Ele necessitava de uma pessoa que ajudasse a ele até o tanque. Recorrer a terceiros também é incapaz. Como assim, pastor, recorrer a terceiro? Recorrer a outras religiões, por exemplo, a bruxarias, a quiromancia, que é o jogo de cartas, né? A essas outras religiões. Não vai solucionar o seu problema. A pessoa que soluciona o seu problema é Jesus. A religião não pode interceder pelo homem. Somente o Senhor Jesus Cristo pode interceder por você e por mim. A palavra de Deus nos fala lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, porque há um só Deus e só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então, nós dependemos de pessoas que nos intercedam por nós. E também dependemos de Jesus Cristo, não da religião, de Jesus Cristo. Então, o homem, ele depende da espera, ele depende do intercessor, mas ele depende mais ainda de uma palavra.
ele depende ainda mais de uma palavra. E nessa manhã eu quero deixar uma palavra para você. Se encontra no verso de número 8, onde Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Levanta-te da tua zona de conforto, levanta a tua cabeça, dá a volta por cima e retorna para os caminhos de Deus. Esse homem, ele almejava a felicidade e também desejava que a dor passasse. Apesar dos meios à disposição para a busca da felicidade e da cura espiritual, depende simplesmente de uma palavra de ordem. Jesus, no versículo 6, fala: Jesus, vendo este homem deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse: queres ficar são? Então Jesus está perguntando para você nessa manhã: queres ficar curado? Queres ser uma nova pessoa, uma nova criatura? Esta é a melhor boa nova que um homem podia ouvir. O homem, Jesus chega para o homem: quer ficar curado? E aquele homem, sem saber, começou a explicar. Sem saber, ele começou a explicar a situação que ele se encontrava. Porque ele, sem conseguir atender às exigências que a religião oferece para ser curado, chega Jesus até ele e pergunta: quer ser curado? Existem algumas exigências, mas nessa manhã Jesus está perguntando para você: quer ser curado? Jesus veio para ser salvação na minha vida e na sua vida. Vida, justiça, santidade, retidão, glória e todas as coisas para o seu povo, para o povo de Deus. Jesus, ele disse: levanta e anda. É necessário que nessa manhã nós venhamos ouvir o que Deus está falando para nós. Levanta e anda. O paralítico, ele ouviu a palavra de Deus. E ele acreditou na palavra. E ele recebeu vida e foi curado. A vida que recebeu foi tão forte que o capacitou a carregar até o seu próprio leito. No verso de número 9, diz assim: logo aquele homem ficou são, logo aquele homem ficou curado. E tomou o quê? A sua cama e partiu. Hoje, se tu ouvir a palavra do Senhor e crer nela, tu serás curado. A humanidade não está só enferma, mas ela também está morta, na sua fé. Ela está morta em delitos, ela está morta e em pecados. A palavra de Deus nos fala em Efésios, capítulo 2, no verso 2 ao 3, ele diz assim: em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então, no tempo passado, nós andávamos desobedientemente. Por isso que nós nos tornamos enfermos, doentes. Tudo que um morto precisa é de vida. Se está faltando vida para você, você pode ter tudo, você pode ter riquezas, você pode ter bens, você pode ter tudo, mas sempre você vai parar e vai olhar assim: está me faltando algo. E o que está faltando em você é vida. Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a vida em você. Em João, o Evangelho de João, capítulo 5, verso 25, assim: em verdade vos digo, que vem a hora, e é agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Ei,
Jesus veio te dar uma vida nova. Então escute a palavra de Deus. Escute a palavra de Deus. Vai para uma igreja mais próxima da tua casa. Vai ouvir a palavra de Deus. Se derrame aos pés do Senhor. Porque quando as pessoas estão mortos, eles são inválidos, eles são cegos, né? E simplesmente estão mortos. Mas Jesus nessa manhã, ele veio nos visitar. Ouvimos a palavra viva do Evangelho e passamos da morte para a vida. Olha o que ele diz no verso 24 de João capítulo 5. Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ei, quem ouve a palavra de Deus e crê, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas vai deixar esse vazio ser preenchido pelo Espírito Santo. Então o segredo de uma vida feliz e cheia de paz está ao nosso alcance. Não há necessidade de buscar felicidade em coisas ocultas, em objetos, em riqueza. Jesus Cristo está ao nosso alcance. Basta ouvir a sua voz. Em Apocalipse capítulo 3, 20, ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ei, abra a porta do teu coração. Deixa Jesus entrar. Deixa Jesus mudar a tua história. Ei, Jesus mudou a história do paralítico do tanque de Betesda. O paralítico, ele estava 38 anos dentro da casa de oração. Muitas vezes nós estamos 38 anos dentro da igreja, mas ainda não ouvimos a palavra. Ainda não cremos. Ainda não depositamos a nossa fé. Então devemos e temos que se afastar das enfermidades da vida. Devemos buscar a cura. E a nossa cura está em Jesus Cristo. A palavra de Deus nos fala em Filipenses capítulo 4, versículos 5 e 6, diz assim, seja a vossa equidade, a vossa retidão notória a todos os homens. Por quê? Porque perto está o Senhor. O Senhor está perto de você. O Senhor está perto de mim. O Senhor está nesse momento aqui. E Ele está enxugando as tuas lágrimas. E Ele está sondando o teu coração. E Ele está derramando um azeite sobre a sua vida. Ele está curando as suas feridas. E está dizendo para você, toma o teu campo, tua cama, levanta e anda. Aleluia. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, vejam bem o que vai ser, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, não procure por movimentos. Procure por Jesus. Porque Jesus é Ele que vai te curar nessa manhã. Então eu quero orar contigo. Vamos orar pedindo cura ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Obrigado, Deus, por estar presente nesse lugar. Por ter ouvido a minha oração. Obrigado, Deus, por essa vida que nesse momento está ouvindo essa mensagem. Eu te peço, Senhor Jesus Cristo, e o Espírito Santo de Deus, que tu visite, Deus, essa vida, que tu toque nela, que tu venha curar as suas feridas. Senhor, que tu venha preencher o vazio da sua alma. Há muito tempo essa pessoa vem sofrendo com essa enfermidade. Que seja ela psicológica, física ou espiritual. Mas nessa manhã, Senhor, cura meu irmão, cura minha irmã. Não deixe ela nesse estado. Eu te peço, Deus, e profetizo cura na vida dos meus irmãos. Levanta-te
e anda, porque Deus é contigo. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Um grande abraço, Pastor Vinícius.